A Guerra do Vietnã foi de fato uma das batalhas mais sangrentas já vivenciadas pela humanidade. No vídeo de hoje eu tô no Vietnã, mais precisamente na antiga cidade de Saigon, que hoje chama-se Ho Chi Minh. E eu vou te ajudar a entender um pouco mais sobre o que levou os americanos a invadirem o Vietnã e por qual razão essa guerra foi tão épica e tão chocante em todo o mundo. E pra gente poder entender a história dessa guerra louca que aconteceu aqui no Vietnã, a gente tem que mergulhar no lugar onde eles viviam, que era esses túneis aqui. E eu tô dentro de um túnel no Vietnã, onde os guerrilheiros durante muitos anos viveram. A gente tão pouco vai discutir quem tava errado ou quem tava certo. Lembrando ainda que esse canal não é um canal capitalista ou socialista, é apenas o canal de um viajante que viaja o mundo e traz pra vocês as histórias que ele conhece e compartilha. E nossa aventura pelo Vietnã tá só começando. Buenos dias, meus amigos. Buenos dias, bom dia, alegria, alegria, alegria. A gente foi ignorado aqui. Eu gastei meu FISC, eu fiz até o 3B. Bom, e agora a gente tá aqui no nosso transfer que o pessoal da Experiência Ásia conseguiu pra gente. Experiência Ásia é do mesmo dono do Experiência Tailândia, né? Vocês viram a minha série inteira na Tailândia com o pessoal do Experiência Tailândia, que foi impecável. E agora eu vou explorar o restante da Ásia com eles. Eles operam em outros países como o Vietnã. Olha que fofo. Gente, quanta moto, hein? Jesus, haja moto. Pra gente começar esse vídeo, é importante que você saiba que o Vietnã é um dos únicos países comunistas hoje no mundo. Mas antes do Vietnã se tornar o país que a gente conhece hoje, ele passou anos dividido entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. E muitas perguntas são feitas até hoje. Por exemplo, por qual razão os Estados Unidos entrou numa guerra que não era bem sua? E será que isso tem a ver com o fato do Vietnã ser um país onde a religião é quase que inexistente? Seja muito bem-vindo à República Comunista do Vietnã. Apesar de ser sim um país oficialmente comunista, o Vietnã é muito diferente da Coreia do Norte, que a gente já viu aqui no canal. O controle sobre a população não é extremo, então as pessoas estão sempre indo e vindo, principalmente nas suas motos. Aliás, essa é a forma número 1 de se locomover por aqui. São mais de 500 milhões de motos no país. E Ho Chi Minh, que é a capital com o nome do fundador do único partido político do país, sim, aqui você pode votar em qualquer partido, contanto que seja o único partido comunista do país. Enfim, aqui você vai ver muita moto. E no vídeo de hoje a gente vai entender um pouco sobre como foi e por que aconteceu a Guerra do Vietnã. Valeu, graças Senhor, chegamos no museu. Faça seguro viagem, faça seguro viagem pra vir pra Ásia, depois vai me agradecer. E chegamos ao Museu da Guerra do Vietnã. Na real a gente nem fala, né, Museu da Guerra do Vietnã, porque o pessoal no Vietnã não gosta de falar esse termo, Guerra do Vietnã. Eles preferem muito mais chamar essa guerra de Guerra dos Americanos, e tu vai entender no vídeo de hoje por que isso faz sentido. R$9 pra entrar no museu. Já vai das 7h30 da manhã às 5h30, às 17h50. Vamos entrar, gente. Vietnã é barato, tô gostando de Vietnã. Hello! Mas afinal a gente tem que entender quando rolou a Guerra do Vietnã. E muitos preferem o termo Guerra Americana. Isso porque muita gente aqui diz que a guerra de fato foi sustentada pelos americanos e que os vietnamitas em si não queriam muito a guerra. Então a Guerra do Vietnã, ou Guerra Americana, ela aconteceu mesmo a partir de 1º de novembro de 1955. E infelizmente ela continuou até 30 de abril de 1975. Foram mais de 3 milhões de vietnamitas e 60 mil americanos mortos. E apesar de muito se falar sobre Estados Unidos e Vietnã, o confronto envolvia vários outros países. A gente tinha de um lado o Vietnã do Norte, com a União Soviética e a China, e do outro o Vietnã do Sul, com Estados Unidos, Austrália e até mesmo a Coreia do Sul apoiando. E sim, tudo que você vai ver e ouvir aqui hoje é real. Desde os aviões e helicópteros capturados na guerra ou tanques usados para matar milhares de militares
e civis, a guerra nunca é algo bom. Então eu sempre acho que a gente tem que entender o que aconteceu para que isso nunca mais se repita. Todos os itens que você está vendo aqui foram usados pelos americanos durante a guerra. De fato, os vietnamitas não tinham tanta estrutura, tecnologia ou dinheiro como os americanos. Então o que mais contou a favor deles foi a sua vontade de ganhar a guerra e defender o seu povo e território, e também o fato de que eles estavam em casa. Sim, eu tô falando de pessoas. Muitas dessas pessoas eram civis, quase que sem recursos, mas com muito conhecimento e vontade de defender a sua terra. Imagina só, se vem uma pessoa estranha na sua casa, essa pessoa não sabe exatamente como funciona o seu quintal. E foi essa a principal estratégia utilizada pelos vietnamitas para combater os exércitos estrangeiros. O nome oficial do país é República Socialista do Vietnã, onde Viet é uma pronúncia chinesa que quer dizer longe ou além. E Nam significaria sul. No caso, seria um lugar além do sul, até porque a gente está na Conchinchina. Se você em algum momento já ouviu falar da Conchinchina, ela é bem aqui onde eu estou gravando esse vídeo. E apesar de hoje o Vietnã ser considerado um dos 5 países mais felizes do mundo, de acordo com o Happy Index, durante milhares de anos não foi bem assim. Na verdade, faz poucas décadas que ele é de fato um país livre e unido. Primeiro, os chineses vieram aqui e ficaram mais de 100 anos. Porém, depois, os franceses estavam aqui colonizando o território. E em 1945 foi a vez dos japoneses invadirem a região. Bom, e foi também em 45 que rolou a famosa Revolução de Agosto, onde a República Democrática do Vietnã finalmente surgiu. Só que nenhum país do mundo reconhecia a soberania do Vietnã. Essa revolução começou liderada por Ho Chi Minh. Sim, guarda esse nome porque Ho Chi Minh é o mesmo nome da capital do país. Nesse ano de 45, Ho Chi Minh falou para que o povo lutasse, para que não aceitasse escravidão ou dominação. Ele falava com todas as letras que era melhor morrer e perder tudo do que não lutar para ser livre. Bom, em 1946, logo depois da Segunda Guerra, com o mundo inteiro falido, a França volta para querer reconquistar as colônias. Sim, eles voltaram aqui pro Vietnã, mas com a pobreza pós-guerra, eles precisariam de alguma ajudinha para reconquistar esse território. E foi aí que os Estados Unidos entraria. Mas apesar dessa força francesa e americana se unindo para reconquistar esse território, isso não era uma coisa ruim para Ho Chi Minh. Pegamos um áudio guia, tá? Custou R$18 para cada um. Eu acho que vale muito a pena, porque, gente, é uma guerra muito épica para você entender em detalhes. Aí você vai apontando, tem QR Code para ler, tem os numerozinhos. Vamos começar. Sempre que existe uma pressão muito grande, a busca pela vazão também é constante. E é basicamente essa relação que começou a acontecer com o grande domínio e força dos franceses e americanos vindo para a região e o movimento nacionalista tomando força, dos vietnamitas querendo lutar para finalmente serem um país 100% livre. E foi bem nesse tempo, em 1949, que surgiria a República da China, o primeiro país no mundo a reconhecer a soberania do Vietnã. Logo depois, outros países comunistas começaram a apoiar e reconhecer o Vietnã como país. Já ao mesmo tempo, os Estados Unidos enviavam muito suporte financeiro e armamentício nos anos 50 para poder apoiar os franceses. Falam que de 45 a 54 eles enviaram 350 aviões, 390 navios, 1.400 tanques, 16 mil caminhões, 175 mil armas, 2,5 milhões de balas e 15 mil bolas de canhão. Olha a diferença de tempo das guerras. Jesus. Essa frase eu acho massa. Mesmo que errados, muito errados, a gente tem que explicar para as próximas gerações o que aconteceu, para eles entenderem o porquê. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante da guerra, é a gente entender tudo que aconteceu e nunca deixar que ela seja esquecida, porque quando a gente esquece a guerra, quando a gente esquece o que a gente passou, o que a gente viveu, tem grandes chances da gente repetir. Então eu acho importantíssimo sim que não destruam totalmente o Muro de Berlim, que não destruam esses memoriais de guerra do Vietnã, de tudo que a gente passou no mundo, porque, gente, é um absurdo tão grande, é tanto dinheiro que é perdido, é tanto tempo, tantas vidas, tanto sofrimento à toa. Por poder, espaço, dinheiro. Aqui tem uma área, olha só, de coleções de fotos de correspondentes de guerra
que morreram na Indochina. A maior conquista de resistência da guerra foi quando, em 1954, os vietnamitas ganharam das tropas francesas em Dien Bien Phu, não deixando outra escolha para os franceses a não ser assinarem o Tratado de Geneva. Eu acredito que você já deve ter escutado falar do Tratado de Geneva lá no colégio, mas se você não se lembra, não tem problema que eu vou te ajudar aqui, porque isso fez com que os franceses obrigatoriamente reconhecessem a soberania vietnamita e retirassem todas as suas tropas. E também foi aí que surgiu a famosa divisão do paralelo. Quem aí se lembra de uma coisa? Tô falando dele, o Paralelo 38, que dividiu a Coreia do Norte e a Coreia do Sul na Península das Coreias. Eu já falei muito dele aqui. E no Vietnã, a gente acabou vendo uma coisa bem parecida. Um país que era para ser um só, foi dividido em dois. Dessa vez, eles utilizariam o Paralelo 17 e uma nova eleição em 1956 seria realizada para reunificar o país. E muitos fotógrafos morreram na guerra. Infelizmente foi necessário que eles viessem, registrassem tudo isso para que a gente nunca mais repetisse. Uma pena que tiveram que nos deixar durante a guerra, mas meus parabéns a todos que de certa forma ajudam para que isso nunca se repita. E muitas mulheres lutaram. Naquela época não tinha isso não. Tinha mulher que lutava até descalça, de chinelo. Muitas foram para a guerrilha. Infelizmente muitas se machucaram. Até crianças chegaram a lutar. Algumas crianças ficaram mutiladas. Gente, dá uma dor no coração. Uma dor no coração você imaginar uma criança mutilada pela guerra. E não, viajante, não foram apenas crianças. Eu tô falando de jovens, de idosos, várias pessoas de várias idades que perderam parte de seus corpos para sempre por causa de uma guerra que muitos não sabiam nem por que ela havia começado. Em 1960, os Estados Unidos decidem ignorar absolutamente tudo o que foi discutido no Tratado de Geneva e criam a República do Vietnã no sul do país. Eles claramente não queriam que as eleições acontecessem em 1960, até porque o medo dos americanos do socialismo aumentar de forma demasiada na Ásia era um medo real. Eles temiam o famoso efeito dominó, onde a cada novo país socialista, um novo país vizinho possivelmente também quisesse se tornar socialista, e dessa forma o capitalismo poderia perder seu espaço. Então, ainda em 1960, surge o movimento da liberação nacional do Vietnã do Sul. A ideia aqui era reunificar o país e dar um fim a isso tudo. E a partir daí, surgiria uma das mais tristes operações dessa guerra, a Operação do Agente Laranja. Nessa operação, todos os dias eram jogados nas florestas produtos químicos com uma alta concentração de dióxido que, além de poder destruir a selva, acabava matando as pessoas. Só que ele era tão intenso, esse agente laranja, que durante gerações ele segue deformando e matando seres humanos. Você vai ver pessoas que nasceram com deformações congênitas, gêmeos siameses que nasceram e depois de separados acabaram morrendo, e várias pessoas que até hoje têm sérios problemas de saúde por causa do agente laranja. Mais um triste resquício da guerra do Vietnã. Gente, isso aqui é de partir o coração, ó. Culpa dessa guerra química. Essa criança, tadinha, nasceu sem os olhos, nasceu sem o globo ocular. Isso que eu não vou nem mostrar, viajantes. É triste demais, mas tem que ser contado. Mais um pouco do museu, indo pra cá. Agora a gente vai entender um pouquinho dos crimes de guerra. Os crimes de guerra que rolaram durante a Guerra do Vietnã. Nesse mesmo período, a CIA estava entrando em contato com os comandantes militares sul-vietnamitas que estavam planejando depor o presidente. Então falaram que os Estados Unidos não iriam se opor à ação. Porém, em novembro de 63, Dien foi deposto e executado junto com o seu irmão dentro de um blindado nas ruas de Saigon, que mais tarde chamaria-se Ho Chi Minh. E então começava de fato o ataque dos Estados Unidos, que chegou a ter mais de 500 mil de homens em território vietnamita em 1969. Só que o que rolou aqui é que muitos desses soldados americanos eram extremamente jovens. Para você ter uma ideia, a média de idade deles era de 18 a 19 anos. Já na Segunda Guerra, os soldados que estavam lutando no dia D
tinham cerca de 10 anos a mais. E durante uma guerra, cada ano de experiência conta muito. E lá nos Estados Unidos, Nixon falava que a guerra já estava ganha. Afinal, eles haviam enviado muitas tropas, soldados, armamento e estavam prontos para lutar muito no Vietnã. Só que ele não contava que o movimento hippie também estava surgindo nos anos 60. E isso ajudaria demais a ressignificar o que seria essa guerra para o povo americano e também para todo o mundo. Muitas e muitas pessoas começaram a refletir sobre a necessidade de todo o confronto, de toda essa guerra, levando muitos americanos às ruas, pedindo a retirada de tropas americanas do Vietnã. E é aí que a gente começa a caminhar para o fim dessa guerra. Afinal, mesmo ainda com o apoio da Coreia do Sul, Filipinas, Nova Zelândia, Austrália e vários outros países, parecia que quase mais ninguém via sentido naquela guerra. Os crimes de guerra eram horríveis, desde torturas mais básicas, como chutes e torturas físicas, digamos que simplificadas, até mesmo torturas mais drásticas, como essa aqui era a tortura da água, que eles faziam que a pessoa não conseguisse nem respirar. Esse aqui eu acho horrível, que eles colocavam o pessoal no helicóptero e brincavam de jogar as pessoas lá do alto. E muitas vezes eles jogavam as pessoas só porque elas não respondiam, mesmo que elas não tivessem uma informação. Levavam no helicóptero e interrogavam, falavam, não vai responder? Pá, joga e morre. O humano é horrível às vezes, né? Aliás, muitas vezes. Isso é um crime de guerra, né? Porque uma coisa é a guerra tá acontecendo, coisa é dentro da guerra você tá fazendo mais crueldade ainda, sem a necessidade. Pra que isso? Pra que a guerra, né? Já tá errado. Tinha casos ainda em que eles tacavam fogo em vilarejos, matando todo mundo, destruindo tudo. E ainda falavam que se tá morto, é porque é um Vietcong. E a guerra claramente já não era mais uma questão política, e sim moral. O número de crimes cometidos nessa guerra do Vietnã eram incontáveis. Eu não vou colocar todas as imagens, mas tem coisas que você quer assim chorar, de partir o coração. Esse aqui eu acho horrível também, mas era uma técnica que eles faziam. Era amarrar as pessoas em tanques, ou carros, ou caminhões e arrastar até a morte. E muitos jovens nem sabiam o que eles estavam fazendo. Olha só, esse americano com a caveira, né, com o crânio de um patriota vietnamita, como se fosse um troféu. E o mais louco é que tudo isso vai totalmente contra a Declaração de Independência de 776 dos Estados Unidos, onde todos nós somos iguais e temos o direito da liberdade e de buscar a nossa felicidade. Olha isso. Aqui estavam escondidas 3 crianças que o exército veio, simplesmente matou, esfaqueou. Aqui o corpo das 3 crianças, mataram os avós, mataram 15 mulheres grávidas, tudo num só dia. Isso é algo que assim não faz sentido, sabe? Vai muito além de uma guerra, é um grande crime. É algo muito criminoso. Eu acho que essa foto aqui é uma das fotos mais épicas que existem da guerra. Ela foi tirada em junho, em 8 de junho de 1972, durante um bombardeio, onde essa menina aqui, que hoje é uma ativista bem conhecida, o nome dela é Phan Thi Kim Phuc, né, porque ela tinha só 9 anos, ela foi queimada e ela tá assim, claramente passando por um desespero. É uma expressão assim, o fotógrafo capturou o arrepio de quem tava naquele dia. Algumas armas usadas pelos americanos. Eles aproveitavam o campo de batalha vietnamita para fazer teste de arma em humanos. É triste porque a vida ela continua. Tem que seguir vivendo. Muitos seguem ainda com sorrisos no rosto, depois de tudo que passaram. Acho que o único lado bom é que a guerra acabou. Mas acho que cada marca, cada cicatriz, cada tristeza vai dando lugar a novas oportunidades, sorrisos, momentos, tentativas de ter uma vida mais feliz, mesmo depois de tudo que eles passaram e seguem passando aqui no Vietnã. Mas agora a gente vai entender na prática como era a vida de um combatente Vietcong. Aliás, o nome Vietcong foi um nome simplesmente dado pela mídia norte-americana na tentativa de diminuir
os combatentes vietnamitas. Chegaram até a votar popularmente com vários nomes e Vietcong foi o eleito, apesar que nunca gerou o hate que muitos norte-americanos acharam que ele iria criar. E não se engane com os arranha-céus de hoje aqui na capital do Vietnã, porque há poucos anos muitos cidadãos viviam embaixo da terra. Então agora eu vou te levar para um lugar onde muita coisa aconteceu. E para entender a história do Vietnã, a gente tem que entrar onde ela aconteceu. Por isso eu vim aqui numa região onde eles tinham um dos maiores túneis subterrâneos que eles usavam no combate às tropas gringas. Aqui você tem uma pequena ideia do que a gente vai ver, tá? Hoje isso aqui é um grande complexo turístico, então você vai ver ônibus, van. Vim pra cá também com o pessoal da Experiência Ásia, tá? Mesmo a galera da Experiência Tailândia são excelentes. No caso, meu ticket já estava incluso. Se você vier por conta, tem que comprar aqui o seu ticket, tá? Nem sei quanto é, gente. Manda um direct lá, o pessoal pergunta, porque aqui é bem mais complicado que Tailândia. Ninguém fala inglês quase. Olha só essa metralhadora aqui, que pequenininha que ela era. Thompson, uma das mais usadas. Milímetro de diâmetro, como uma granada. Lança-granada, isso aqui. Tem uma R15 aqui. R15 já ouvi falar no Rio de Janeiro que tem muito. Essas bombas aqui são horríveis. Que é uma bomba mãe, né? Quando ela explode e solta várias mini bombas, tipo essa aqui, tipo 15, 16 mini bombas. E aí, pá, destruição em massa. É muito triste. Hello. Thank you. Falam que as primeiras civilizações do Vietnã surgiram no delta do Rio Vermelho. E quando a gente fala de Vietnã, infelizmente, a primeira coisa que muitas pessoas pensam é na famosa e sangrenta Guerra do Vietnã, que deixou milhões de mortos, feridos e lembranças horríveis a muitas pessoas. Mas a boa notícia é que, apesar de todo esse sofrimento, o Vietnã conseguiu se reerguer. Ele é hoje um país multicultural, com muitas belezas naturais, uma cultura milenar e com gente feliz e hospitaleira. Por anos, boa parte dessa gente vivia aqui, embaixo da terra. E seria por isso que eles conseguiriam a vitória na guerra. Ó, esse aqui é um dos respiradores dos túneis. Eles faziam com bambus furos bem profundos para que o ar pudesse passar. E aí parecia que era um formigueiro, só que na verdade isso aqui, ó, tá isso, coloca na tela, esse grande vãozão aqui que eles faziam para ter oxigênio nos túneis. E os americanos começaram a mandar animais, começaram a mandar cachorros para tentar descobrir onde a galera tava se escondendo. Então, para despistar esses animais, os Vietcongs, eles não gostam de ser chamados assim aqui na realidade, mas era como os americanos chamavam os combatentes do Vietnã. Eles chegavam a colocar pimenta, chegavam até a colocar partes de soldados americanos perto dessas entradas de ar, entradas do túnel, para que os cães não farejassem e ninguém descobrisse onde eles estavam. E para a gente poder entender a história dessa guerra louca que aconteceu aqui no Vietnã, a gente tem que mergulhar no lugar onde eles viviam. Ai, meu Deus, era muito apertado. Senhor. E a guerra do Vietnã foi uma guerra muito manual para os vietnamitas. Eles não tinham a estrutura, o armamento, os aviões que os americanos tinham. Então, o que eles fizeram foi aproveitar essa vila que parecia um vilarejo tranquilo e dentro dele construíram 250 quilômetros de túneis subterrâneos, além de várias armadilhas como essa aqui, ó. Dá só uma olhada nessa armadilha aqui, ó. O que acontece? Você pisa e no momento em que você pisa, você cai aqui, ó, nesses espinhos. E aí, para garantir que os soldados morressem, eles colocavam excrementos, tipo fezes, nessas pontas das agulhas para que eles de fato ficassem infeccionados. Ó, aqui a gente encontra outro respirador. Tá vendo? Outra saída de ar. Parece que é só um formigueiro, né? Parece seria o quê? Um cupinzeiro, parece. Só que na verdade, aqui tá entrando, tá circulando o oxigênio das cavernas. E olha só, eles deixavam alguns buracos abertos com uma entrada minúscula. Aí eles escolhiam as pessoas que eram as menores do grupo para que essas pessoas pudessem entrar e sair com maior facilidade e fazer a defesa. E bem aqui ao lado, a gente tinha as trincheiras. Olha só. A guerra do Vietnã, ela deixou muito resquício, né? Então, claramente, se você olha aqui, ó, você vê que eram as trincheiras que eles usavam para guerrear, para se proteger, para ficar aqui atirando. Ah lá, aqui a gente tem outra trincheira, tá vendo? Eu tenho medo de ficar andando por aqui, porque durante a guerra colocaram muitas minas no Vietnã, no solo vietnamita. Então as pessoas têm medo de estarem caminhando e do nada explodirem, porque eles não conseguiram retirar, localizar todas as minas e claro que nem todas explodiram. Meu Deus do céu, imagina você viver numa mata dessa aqui densa,
suado, é um calor aqui, é super quente. Eu acho que essa é uma das coisas que explica a derrota dos americanos. Por que os americanos desistiram de lutar após tantos anos? E uma outra grande vantagem dos vietnamitas era conhecer muito bem a região. Conheciam tão bem a região que esses túneis eram super escuros e ainda assim eles conseguiam se locomover por dentro. Esses buracos, eles não ficavam tapados diferentes dos outros. Esses buracos, eles ficavam abertos. Só que para você entrar aqui, além da entrada ser super pequena, se você não conhece o túnel, você ia ter que ter uma luz, ia ter que ter uma iluminação. Então, quando um soldado americano entrava com uma iluminação, ele era descoberto na hora e pá, aniquilado e não sobrava nada. Então parece uma estratégia louca, né? Deixar a entrada assim do seu esconderijo aberta, mas na verdade era muito inteligente. E quando não estavam acontecendo batalhas e conflitos, os guerrilheiros vietnamitas tinham uma vida normal em cima da terra. Olha só, eles escreviam seus diários, cantavam, enfim, tentavam viver uma vida de forma tranquila até que um próximo ataque acontecesse. Aqui a gente tem outro respirador, outra saída de ar. E é muito louco você imaginar que eles não tinham treinamento nenhum. Eles foram aprendendo isso aí no dia a dia. Era um ensinando o outro a sobreviver, a se defender, a criar suas táticas de guerra. E assim eles foram um a um se juntando e se unindo para tentar cada vez mais derrotar os inimigos. A prova de que determinação conta muito mais do que equipamento ou tecnologia ou até mesmo dinheiro. É que com bombas caseiras, com minas caseiras, os vietnamitas conseguiram destruir esse tanque de guerra. Esse aqui é um M41, é um tanque de guerra que foi utilizado pelos americanos. Haviam 4 pessoas dentro do tanque e aí eles explodiram com uma mina caseira. A esteira que faz o tanque girar, não sei se tem um nome próprio para isso, se você souber comenta aqui embaixo, que eu também quero saber, mas eles explodiram. Então com isso o tanque ficou parado e não conseguia mais se movimentar. Agora para um segundo e pensa comigo. O país mais rico e poderoso da época resolve te bombardear, sendo que você não era um país rico, tampouco tinha tecnologia ou um exército preparado para enfrentar a situação. Sim, eu vejo essa guerra como um exemplo de que querer muitas vezes é sim poder. E esses barulhos que vocês estão ouvindo aqui são de tiros. Tem um stand de tiro para quem quiser atirar, né, com as armas da época. Você pode vir aqui e ter essa experiência. Esse aqui é o lugar onde eles ficam atirando. Aí aqui tem as armas com as quais tu pode atirar. M16, K63, K54 para pistola, metralhadora e os valores por bala. É um pouco polêmico isso. Muita gente eu sei que é totalmente contra, outras pessoas acham que é fundamental saber atirar. Vou deixar para você a pergunta, você atiraria para saber qual era a sensação de atirar e talvez até matar alguém naquela época? Ou você simplesmente passaria reto por esse stand? Quero saber. E aí você pensa, mas será que era só isso que eles utilizavam? Na verdade, eles tinham pensado em tantas armadilhas, de tantas formas e jeitos diferentes, porque na teoria deles, funcionava assim: um soldado ferido é igual a 3 soldados mortos. Afinal, se você tá com um soldado ferido, você vai precisar de 2 para cuidar ou carregá-los. Ó, aqui dá pra ver bem o que acontece. Então a pessoa, por exemplo, ela cai aqui, nesses espinhos, ela praticamente morre, né? E ela fica ferida e outras pessoas têm que ajudá-la. Esse aqui, ó, olha só, imagina uma pessoa que pisa nisso aqui. Além desse prego que vai entrar no pé dela, ela vai se rasgar toda ao puxar a perna. Outra armadilha que eles usavam também era isso aqui. Eles deixavam pendurado e amarrado com uma corda. Quando os soldados inimigos passavam e ativavam essa corda, isso aqui caía em cima deles, destruindo, né? Isso aqui é pesadíssimo, destrói qualquer coisa. E essa aqui também era uma armadilha para portas. A pessoa que abrisse a porta dava de cara com isso, ó. Ah, Estevão, e se eu tentar deter? Segura aqui, ó. De qualquer jeito, se você segurasse em cima, essa parte de baixo ia te pegar. De fato, eles foram muito geniais. Agora, se os Vietcongs não tinham armamento, não tinham muito dinheiro para realizar suas defesas, como que eles criavam tantas bombas e tantas minas? Aqui tá a explicação. Olha só, eles tinham pessoas, eles tinham guerrilheiros que desarmavam algumas bombas americanas. Fossem elas bombas que estavam para explodir ou até mesmo bombas já explodidas, eles vinham aqui e faziam todo um trabalho, toda uma sistemática para poder derreter esse ferro e construir armadilhas, para poder pegar a pólvora e fazer minas. Eles eram extremamente inteligentes. Eu fico surpreso de um país, né, que não tinha passado por nada dessa grandiosidade, conseguir tão rapidamente se estruturar
para não deixar os invasores entrarem no seu país e ficarem. Bom, e como eram cavados esses túneis sem ninguém ver? Normalmente, grupos de 3 a 5 pessoas se revezavam para cavar alguns buracos de uns 2 metros. Enquanto uma pessoa cavava ali, havia uma outra que iria recolher a terra e tirar para que abrisse caminho para mais escavação. Então eram vários grupos espalhados em seções. E essa história me lembra muito o que eu vivi em Sergipe. Quando eu estava em Sergipe, entendendo um pouco mais da história de Lampião e Maria Bonita, eu via que a comunidade ajudava muito a fabricar roupa, sapatos e suprimentos para eles. E aqui no Vietnã isso acontecia também, olha só. Muitas vezes camponeses ajudavam os vietnamitas que estavam combatendo, faziam roupas de cor especialmente preta, porque eles se moviam muito durante a noite, então era mais interessante roupas pretas do que roupas camufladas naquela cor meio esverdeada. E é muito interessante que o pensamento do coletivo, dessa ajuda, dessa preocupação, acabou ajudando os vietnamitas a prosperarem. E olha só essas sandálias. Aqui a gente tem uma sandália convencional, feita de pneu, e essa também é feita de pneu. Só que a diferença é que quando eles usavam essa sandália, eles confundiam o inimigo, porque ela deixava pegadas para trás. Olha só, a parte mais larga do pé da sandália normal é aqui na frente. Já deles, eles deixavam a parte mais larga no calcanhar e confundia a galera. Olha que loucura. E bem aqui um avião B-52 derrubou uma bomba. Isso faz tempo, né? Mas dá pra ver ainda um pedaço do buraco que ficou. E agora eu vou entrar dentro de um túnel de combate dos Vietcongs. Olha só como era apertadinho. E ó, se você perceber os túneis, eles nunca eram retos. Eram sempre curvados. Ah, olha só aqui, num dos andares do túnel, a gente consegue ver um bulizinho com algumas xícaras, uma cama. E a gente vai descendo para os próximos níveis. Olha como era estreito, gente. Era muito pequenininho. E esta é a salida original. La salida original, é a sala. Gente, só de pensar o tanto de história que aconteceu aqui nesse lugar, a energia desse lugar. Essa aqui, ó, é a primeira sala, assim que você chega. Aí aqui tinha uma cama. E aí começavam os níveis, ó. Eram verdadeiras cidades subterrâneas. Dizem que havia absolutamente tudo. De hospitais, cozinhas, até dormitórios, redes, tudo para que eles pudessem durante muitos anos ter uma vida embaixo da terra, levemente, minimamente parecida com a vida que eles levavam em cima da terra. E tudo isso enquanto tentavam proteger o seu país. E aqui nos túneis eles tinham macas para colocar as pessoas que estavam feridas também. A saidinha do túnel e aqui a parte com os instrumentos que eles utilizavam, olha só, para operar, fazer cirurgias. E dá uma olhada só na cozinha embaixo da terra. Isso aqui é uma cozinha subterrânea. E eles faziam a saída da chaminé de uma forma tão estruturada que a fumaça não aparecia do buraco, não saía do buraco de uma vez. Pelo contrário, ela ia se dissipando aos poucos. Olha só, aqui tá a chaminé que a gente acabou de ver. Ela passa por debaixo da terra e sai ali, ó, naquele buraquinho. Então é aqui onde sai toda a fumaça. Olha só, você não consegue ver. A chaminé tá ligada, mas ela passa por todo esse trajeto embaixo da terra para sair ali. E isso garantia que os inimigos não vissem onde eles estavam escondidos. Meu Deus do céu, geniais, geniais. E agora aquela paradinha pra comer um aipim. Isso é sal, né, gente? Eu espero. Vou esperar você descobrir pra eu saber. É. É? É um sal com castanha de caju. Amendoim. Amendoim. Falam que aqui o Vietnã é um dos países que mais exporta castanha de caju. Sim. Sabia? Nosotros somos no producimos maior castanha de caju, somos maior exportação de castanha de caju processado. Isso que a gente tá tomando, na verdade, não é água quente, é uma infusão dessa planta que tá ali naquele balde ali, meu filho. Que eles colocam aí que falam que é bom pra combater o calor. E realmente tá ajudando. Nossa, um combatente da guerra que a gente acabou de encontrar. Esse senhor que eu encontrei agora foi um combatente da guerra. Ele perdeu um braço, como vocês podem ver. O meu guia falou que eu poderia bater um papo com ele, mas aparentemente ele não quis bater muito papo. Eu fiz algumas perguntas sobre como ele perdeu o braço, obviamente foi combatendo, mas ele não especificou, né, se foi com uma granada, se foi com um tiro, o que aconteceu. Quando eu perguntei o que passava na sua cabeça durante a guerra, né, o que você mais sonhava, o que você mais queria, qual que era o seu sonho, o que te motivava quando a guerra estava acontecendo, ele simplesmente fez uma expressão bem cabisbaixa e pediu para não responder, e eu, respeitosamente, não quis seguir com a entrevista. Mas foi de fato curioso encontrar um combatente da guerra, sim. E viajando o mundo, eu fico me perguntando sobre qual o real motivo do homem buscar tanto poder sobre si. Às vezes, a gente se esquece
que o que a gente está buscando é uma coisa que a gente nem precisa. Muitas vezes a gente passa tanto tempo preocupado com o do outro que a gente se esquece do mais importante, que é ser feliz. Eu acho que se você consegue ser feliz e evoluir a cada dia, você está de fato entendendo como é viver a vida. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender que nenhum tipo de guerra, independente de onde ou com quem, ela nunca foi e nem será uma boa ideia. Obrigado, viajante, por estar comigo em mais uma viagem.